Fala, massa atleticana, prazer estar com vocês aqui novamente, hoje de novo com o Pedrão, né? Cara conhecido aqui já no canal. E hoje um convidado muito especial, o Matheus. Matheus que vai falar um pouco sobre a sua história aqui no final do vídeo. E é claro, vou dar a brecha agora para o Pedrão dar uma boa noite para vocês. É isso aí, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos começando mais um pré-jogo aqui no canal para falar sobre essa partida importantíssima e decisiva entre Galo e Alianza Lima do Peru, que acontece hoje, né, em Belo Horizonte, lá no Estádio Independência. O Galo precisa vencer, é vida ou morte. Não começou o mata-mata ainda da Libertadores, mas para o Galo agora todo jogo já é mata-mata. E hoje a gente está sem o Vitor aqui, o Fred também não está participando, mas a gente tem um convidado que é o Matheus. Matheus, que é torcedor do Galo também, já foi atleta profissional aí até os 20 anos de idade, tem uma vivência e hoje é uma das pessoas que coordena uma das academias de futebol do Galo. Então pode falar muito também sobre futebol de base, inclusive é um dos assuntos que a gente tem para o vídeo de hoje, porque pode pintar jogador da base do Galo aí na escalação do Cudê para esse jogo importantíssimo de hoje à noite. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a expectativa para o jogo, né? Primeiramente, Matheus, boa noite aí. O que você espera desse jogo aí, Galo e Alianza Lima? O que você está imaginando aí? Jogo duro? Boa noite a todos, né? A toda a massa atleticana aí que está nos acompanhando. Boa noite ao Rodrigo, ao Pedro, é um prazer estar aqui. Bom, é um jogo muito difícil. Jogo difícil porque nós já estamos aí praticamente na metade da primeira fase. Então, os clubes já estão ali acostumados com a Libertadores, jogar, as equipes já estão, né, vamos dizer, estabilizadas, acostumadas com o clima. Né, o Alianza Lima, né, a gente vai discutir um pouco mais desse jogo, está na liderança, então quer manter as chances de, né, é uma equipe tida como a mais fraca, quer manter ainda viva a esperança de classificar, então vai ser um jogo duríssimo, e o Atlético precisando vencer. Jogo que passou por uma Independência, né, pelo estado do Mineirão. Hoje eu vi um vídeo do estado do gramado do Mineirão. O que é aquilo, hein, gente? Virou um pasto, infelizmente. Tá parecendo quintal aqui de casa. Não consegue. O Galo pegou já campos piores, mas é do Mineirão. Acho difícil, viu? Aquele estado ali tá complicado. E é isso, a expectativa alta para o jogo, né? Expectativa de vitória. Para mim, não sei se para vocês, para mim é vitória ou vitória. Nada mais interessa. O Galo vem com força máxima aí para esse jogo. E eu acredito que o Galo tem que ir para cima desde o primeiro momento, né, pessoal? O Galo que vem sofrendo muitos gols no começo do jogo, vem consertando isso nos últimos jogos, inclusive contra o Atlético Paranaense, conseguiu manter uma boa postura contra o time visitante. E agora com o time com o Alianza, né? Querendo ou não, eu acho o Alianza o time mais fraco do grupo. E ele é líder. Então, apesar dele ser líder, o Galo tem que ganhar dele, porque eu acredito que é o cabeça de chave ali que é o mais fraco da competição. O que você acha, Pedro? A gente sabe que é um time muito limitado. Eles não ganhavam há 30 jogos na Libertadores, ganharam esse último contra o Cerro Porteño, que foi um bom resultado pra gente. A gente não pode reclamar, não. E eu fiquei feliz por dois motivos. Primeiro, que eles ganharam e foi um bom resultado. E segundo, que eles quebraram esse tabu deles de 30 jogos sem ganhar, porque o Galo adora. Né? O Galo adora quebrar o tabu dos times adversários, né? Verdade. Então já quebraram esse tabu antes de enfrentar a gente. Eu acho assim, olhando para o grupo, é o time realmente no papel mais fraco, mas tiveram um bom começo, né? E eles vão querer manter isso. Eu acho que eles estão trabalhando com uma hipótese de que talvez para eles o empate seja interessante. Lógico. Fora de casa, depois eles vão enfrentar o Galo de novo. Então é bem provável que eles entrem com uma escalação um pouco mais fechada para jogar no contra-ataque. Realmente o Galo vai ter que se expor. E aí a gente torce para que o time aproveite as chances. A gente estava falando até com o Matheus aqui um pouquinho off. O Matheus jogou de meio atacante ali, né? Na curta carreira que você teve e depois você parou. Jogou de meio atacante. A gente vê que tem essa dificuldade do meio campo do Galo, dos atacantes, de serem incisivos, de conseguirem concluir a gol e aproveitar as chances, né, Matheus? É algo que tem preocupado também todo torcedor, né? Muito, né, a discussão hoje na roda de conversa, né, dos programas, é que é o sistema, né? Um sistema que, historicamente, o Galo não está acostumado, né? O Galo, que é um time muito ofensivo, né, que sempre ali povoou muito o ataque, principalmente, com dois pontas, um atacante, até mesmo na época daquele time de 99, que tinha só que é parecido com esse, que tinha Guilherme e Marques. O Marques era mais ponta, ao contrário do Paulinho. Muito se discute isso, que seja talvez a formação, a forma que o time tem, né, tem se postado ali no ataque. A verdade é que quando chega a fase do nervosismo, dos questionamentos, isso entra muitas das vezes para o
psicológico do jogador, né? E muitas das vezes um ano ele pode estar bem, desempenhando ali na mesma função, e no ano seguinte não conseguir por causa desse clima, né? O futebol tem muito isso, o clima, o ambiente. Então, eu acho que é mais psicológico do que, de fato, a efetividade ali do jogador, a qualidade. Porque qualidade nós sabemos que o Galo aí tem. Bacana você falar isso, Matheus, porque a gente vem discutindo muito essa questão psicológica no canal, e vim de um torcedor, assim, é claro que não é só a gente, né, que está percebendo isso, a mentalidade dos jogadores está um pouco afetada mesmo, principalmente a do Paulinho, né, o Paulinho que Sim. tem que, eu acho, que receber mais o apoio da massa, porque ele vem perdendo gols ali que são fáceis, querendo ou não, e eu acho que ele sabe disso, ele tem tudo para dar a volta por cima, porque é um grande jogador. E eu acho que ele é um bom jogo para ele jogar, para ele tirar essa zica, né? Inclusive na Libertadores ele é artilheiro do Galo, se não me engano, com 6 gols, né? Em 2013 o Jô, ele fez 7 gols, o Paulinho já tem 6. Então mostra que ele cresce bem em Libertadores, e eu acho que tem tudo para crescer nesse jogo e mostrar por que ele veio para o Galo, né? Porque ele veio para ser a dupla do Hulk. Então eu já critiquei o Paulinho, e agora eu estou nesse momento de defender ele, porque eu acredito que agora está muito mais aqui do que na habilidade que ele tem. Então vamos dar esse apoio para esse jogador, porque ele é importante, ele veio para acrescentar, né? Então a gente tem que dar esse voto de confiança para ele. Com certeza, né? É uma peça importantíssima, né? É o grande, acho que das contratações que o Galo fez esse ano, é o maior nome, assim. Cara, campeão olímpico, saiu daqui jogando muita bola. Inclusive, a estreia dele foi contra o Galo, e ele fez 2 gols quando ele foi revelado pelo Vasco. Eu lembro daquele jogo que eu morri de raiva. Vi a escalação, quem que é esse moleque aí da base? Vai fazer nada, né? E arrumou 2 gols contra a gente. A gente espera muito dele. E ainda falando sobre a questão do time, o time vai ter o Cudê vai ter trabalho, né, para montar esse time aí. O que a gente tem de informações? Patrick treinou, não sentiu dores, deve ser relacionado, mas não sabemos se vamos poder continuar com ele de titular ainda. É um jogador que já se mostrou importante em mais de uma função, né? Lateral esquerdo e também ali no meio de campo. O Saravia, muito difícil de ir para o jogo, praticamente descartada a presença do Saravia, então a gente não tem o Mariano. Também não vai ter o Saravia. Aí, para mim, é o grande desafio do Tchatcho para esse jogo, que vai ser a lateral direita. E o Pavão voltando, né? O Pavão, depois de 6 jogos suspenso aí na Libertadores, por conta daquela confusão contra o próprio Galo, quando ele jogava pelo Boca ainda, voltando. Então é aqui, né? Enquanto tem o retorno de alguns, tem o desfalque de outros. Eu queria falar com vocês sobre essa questão na lateral direita, que eu acho que é a principal dúvida do torcedor. O Matheus faz um trabalho aí com o pessoal da categoria de base, com a molecada, acho que ele vai poder falar um pouco pra gente. Porque a gente tem, na lateral direita, um menino que está se destacando muito na base. Tanto na base do Galo, quanto também na base da seleção. Foi campeão agora sul-americano, que é o Vitinho. O Vitinho, inclusive, treinou com os profissionais, né, nessa semana. O Cudê ficou de olho nele. Mas a gente sabe que é um jogo de Libertadores, é um jogo difícil, é uma pressão muito grande. Matheus, você vendo assim, você que é um cara que tem mais know-how, mais experiência, o que você acha? É um jogo para colocar o moleque, bota o moleque na fogueira, vai jogar aí, a Libertadores, vão para cima, ou não, tem que ter paciência, o moleque é muito novo. Como que você enxerga essa questão? É uma situação complicada, né? A gente aqui tá de fora, muitas vezes eu não conheço muito o jogador. Isso é uma análise que tem que ser feita bastante no dia a dia ali com a comissão técnica, para entender a personalidade do jogador, né? O temperamento, né? Ali, porque isso também conta muito, porque é um jogo muito importante. Para mim, é o jogo mais importante nessa fase. Para mim é o jogo mais importante nessa fase, porque é através desse jogo que a gente vai entender como vai ser o retorno. Né? Porque, por exemplo, o Aliança está na liderança. Se ele ganha, vai para 7. Aí a gente vai ter mais 9 pontos para ser disputados. Então, se a gente empata, a gente perde o mando de campo, porque a gente está jogando dentro de casa com a equipe teoricamente mais fraca. Então, é uma perda enorme. Então, o clima é muito pesado, né? Aí depende, como eu disse, depende muito da personalidade ali do jogador, como tem sido os treinamentos, se ele já estava treinando profissional, ou ele somente subiu da base agora por causa da situação, né? Eu acho que seria o interessante olhar outra alternativa, seja o Edenilson, ou seja, como vocês trouxeram a informação, né, que o Fux treinou, né, na lateral ali, com 3 zagueiros. Eu acho que o melhor caminho seria isso.
né? O Edenilson, para mim, seria um certo desperdício por ele, depois de muito tempo, ele ter feito a grande partida, o desempenhado aquilo que o torcedor esperava dele, já tirar ele do local que ele se sente à vontade. Então é complicado, né? Vai ali do tato do Kudê, né? Da qualidade de observação do Kudê para olhar a melhor alternativa para o Atlético. Eu concordo muito com você. Só para complementar, Rodrigão, desculpa. Não, o Edenilson deu entrevista coletiva ontem, né, e disse que o Kudê não foi falar com ele sobre atuar na lateral, mas que se precisar ele joga. Claro, né? O cara não vai falar que não joga, né? Mas não sei não, viu? Tô achando que o Tchatcho vai inovar aí. Não sei não. O que você acha, Rodrigão? O que você faria aí? É difícil porque eu não sei se seria a melhor opção na lateral, porque o Edenilson, se jogar o que jogou aquele dia, ele poderia sair com 3 assistências, o Edenilson, no jogo. Então, ele faria um hat-trick de assistência, né? É raro ver isso. O jogador praticamente estreou com o Atlético na última partida. Eu deixaria o Edenilson no meio, viu, pessoal? Eu daria esse voto de confiança para ele. E aí o Kudê tem que quebrar a cabeça, não tem jeito. Ou improvisa o Fux na lateral direita, ou ele vem com 3 zagueiros com o Fux. O Lemos, né, que a gente tem informação que ele recebeu uma pancada no joelho, mas ele praticamente ele tá sentindo dor ainda, mas ainda não é uma preocupação para ser desfalque, né? Ele tá sentindo a pancada, parece que foi bem forte mesmo. E não sei se eu dou voto de confiança pro Vitinho, porque eu acho que a torcida vai estar bastante inflamada, né? A torcida vai querer um resultado imediato, né? Porque vai ser tenso, vai ser um jogo de Libertadores. Claro que a torcida vai apoiar como sempre, mas eu tenho medo de queimar um menino de 17 anos também nesse jogo. Mas não é um menino, né? Tá na seleção de sub-20, ele tem talento. Eu acho que vai dele. Se o Kudê prioriza ele, eu acho que ele tem que conversar com o Kudê e falar assim, se ele bater no peito e falar assim, eu consigo jogar esse jogo, eu confio nele. Ele não tá vestindo amarelinha e esse escudo nosso aí à toa. Então, eu acho que vai muito do treinador. É difícil falar essa zaga nesse jogo. Acho complicado, né? Pedro, desculpa te cortar, só para complementar um pouquinho o que o Leonel disse, é que também vai da característica do jogo, né? Por exemplo, se o Edenilson for, o Edenilson a gente já sabe que ele já não é aquele jovem, apesar que ele tem um biotipo bom, ele já não é jovem. Na lateral a gente sabe que a gente precisa ali, a gente vai precisar de muita amplitude no ataque, vai ser um jogo em que o Galo deve se impor bastante. Tem que saber se o Edenilson vai ter conta, vai dar conta disso, né? Ampliar bastante ali a lateral do Atlético. Então, acho que isso também é algo que vai pesar a favor do Vitinho, né? Vitalidade. É uma boa. E até pensando nessa questão da amplitude, eu acho que ele vai entrar com o Pavão. Por isso. Para o Pavão dar essa amplitude pelo lado direito. Não ficar muito como responsabilidade do lateral. Aí pode ser até um lateral que não avance tanto e tudo mais. Eu acho que o Pavão deve entrar de titular. Mas preocupações aí para o Tchatcho e para a gente também, né? Porque as laterais têm sido uma dor de cabeça esse ano, né? É uma posição muito difícil, Matheus. Você que já mexe com isso, assim. O pessoal chega na academia de futebol de base, aí o cara quer ser atacante, quer ser meia, quer meter gol. Ou, às vezes o cara gosta de ser de um volante, zagueiro, goleiro, mas lateral a gente vê que é muito difícil no Brasil como um todo, né? Na verdade, no mundo, né? Porque se você for olhar, quem que é os laterais hoje do Real Madrid? Sabe? Sim. Querendo ou não, o Alaba, várias vezes, ele é colocado ali. Então, zagueiro, ou aquele outro lá que eu me esqueci o nome, que da base também. Eu esqueci o nome dele. Mas a lateral hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, mais com a idade mais novo, eu tinha ido para lateral. Porque é algo que os clubes hoje necessitam. Porque você pode olhar que os melhores laterais hoje no Brasil têm acima de 33 anos, no mínimo. Sim, verdade. Os melhores laterais hoje têm mais do que 33 anos. Fábio Santos, Marcelo, né? O único que destoa aí é o Arana. Né? Então é uma posição muito escassa, como você disse, e todo mundo pensa do meio para frente. Até volante hoje tem um bom destaque. Né? A lateral é algo que é muito complicado. No Brasil, principalmente, porque o Brasil tem essa cultura de querer atacar. O lateral, então a maioria dos laterais brasileiros são aqueles laterais que antes, na base, muitas das vezes eram pontas. Né? Aí recua, então tem esse espírito ainda de atacar.
E quando a gente vai para a Europa, muitas das vezes, lá o ataque deles é primeiramente a defesa. Então eles têm essa cultura de lateral lá, não é esse igual nós pensamos só atacando, é mais um tipo um terceiro, quarto zagueiro. Então, muito vai da cultura também. A gente fica preocupado. A gente tá falando aí, a gente não tá falando a escalação, né? Vamos fazer ali uma escalação dos 11 aí que a gente fazer uma escalaçãozinha nossa aqui, que a gente acha básica, que vai... Né? A gente vem acertando muito, né? A última, eu acho que a gente acertou. Então, a gente vai comentando aí e abordando. Só continuando um pouco o assunto, falando o próprio Rubens, né? Improvisado, né? Ele era meio campo e foi para lateral. Sim. Por tantas opções, ele e o que o Matheus falou é muito interessante, que eu parei para pensar na hora que ele falou dos laterais serem uma idade mais avançada. Realmente. Cara, todos que eu pensei são assim mesmo. Fagner, Fagner, Marcos Rocha, Felipe Luiz, Fábio Santos. Cara, todos, né? Rafinha. Daniel Alves, que foi pra Copa. Mariana aqui no Galo, que já tem uma idade mais avançada também. É algo a se preocupar para o futuro e até para uma seleção brasileira. Talvez na seleção brasileira aí eu já chamar um técnico que não usa lateral para comandar. Pedro, qual é o melhor time do Brasil hoje com futebol? Com assim, resultado ou jogando apresentação mesmo? Que você vê assim. Apresentação, eu acho o Fluminense hoje. Quem é o lateral direito titular dele lá? É o Cleiton Samuel Xavier. Samuel Xavier. E quem que é o banco dele? Guga. O banco do Samuel Xavier? É o Guga. É o Guga, é verdade, cara. Então, e é o melhor time do Brasil. Então a gente vai vendo assim. E os dois passaram pelo Galo. E o Samuel Xavier, nossa, foi escorraçado aqui, né? É verdade. É verdade. Nossa, é complicado mesmo. É uma situação realmente a se pensar. Mas vamos lá escalar então. Ó, eu começo. Quem acertar cada jogador da escalação ganha um ponto. Eu começo. Everson. Ganhei um ponto. Aí ficou fácil. Brincadeira. Aí fica fácil, né? Essa posição imagina, não tem... do nada, o Matheus Mendes. São duas que a gente pode cravar em todos os jogos do Galo, que é Everson e Hulk. O resto aí... Esses dois são... Não adianta. Esses dois não tem como. E agora, Everson... Aí, lateral direita. Aí acabou já. E aí, já ficou difícil. Cara, eu vou de Fux, mas eu não sei, hein? Eu vou de Fux, Lemos, Gemerson e Rubens. Fux, Lemos, Gemerson e Rubens. Mas e se o Lemos não puder jogar? Não, mas aí é outra história. Eu tô colocando como o Lemos vai ter suporte de 2 zagueiros. Eu acho que o Galo vai ter essa mudança de formação e o Fux, o Lemos e o Gemerson vão ficar de 3 zagueiros. E o Rubens, que eu citei, ele vai subir um pouco mais, até por ele ser meia. Eu acho que vai ser isso. E ele vai ajudar na recomposição. Pode ser isso, Matheus? Como que você iria aí? Eu acho... se olhar bem, o Fux tem uma boa saída de bola. Então, ele na lateral seria uma boa mesmo, sabe? Será algo lógico. Sim. E não foi essa escalação que eu coloquei, mas se eu fosse olhar numa casa de aposta, eu colocaria uma odd de 1,30. Boa possibilidade. 1,30. Boa possibilidade. Boa possibilidade. A minha escalação é... Não, você vai concluir a sua, Rodrigo? Não, pode fazer a tua. Depois a gente vai para o meio de campo. Pode falar a tua linha de defesa aí. A minha... Eu coloquei aqui Everson. Eu coloquei o Vitinho, cara, porque eu acredito no Edenilson continuando, tendo uma sequência na posição dele, sabe? Então eu acredito que vai ser o Everson, Vitinho, Lemos, Fux, porque por causa do Gemerson ainda a gente não... Quer dizer, eu errei. Eu acho que vai ser Gemerson e Fux. Entendi. Gemerson e Lemos vai ser poupado, sabe? Vai ser poupado. Rubens e Rubens. A linha de zaga ali, defensiva, é Everson, Vitinho, Gemerson, Fux e Rubens. Legal. Eu acho que o Gemerson vai ser um pouco poupado ali, que a gente não sabe, apesar dele ter treinado. Eu concordo. Eu acho que eu iria com... é um subtitular. Sim, o Fux é muito bom, né? Muito bom. Eu tô sentindo que o Lemos, essa pancada aí tá me preocupando. Então não sei se ele iria pro jogo também. Eu torço para que vá, mas eu iria com o Vitinho na lateral, ia dar moral pro garoto aí, falar, a gente confia em você, jogo duro, mas vambora.
Vitinho, Fux, Gemerson e Rubens também. Acho que na esquerda ficou meio definido que o Dodô, infelizmente, tava vindo muito aquém, né? E o Rubens fez uma ótima partida, né? A última partida dele foi muito boa. Foi muito boa. E aí o meio de campo. Volante já tem uma disputa ali, né? Que é o Otávio e o Bataglia. Eu gostei muito da última partida do Otávio. Para mim, ele jogou muito bem contra o Paranaense. O Bataglia entrou bem, mas teve aquela falha, né? No gol. Eu iria de Otávio, particularmente, vocês. Pode falar, Matheus. Eu coloquei Otávio também. Otávio também. Eu estava dando uma sequência aqui nas escalações do Atlético. O Cudê tem colocado o Batalha titular muito na Copa do Brasil, né? Em alguns jogos do Brasileiro, mas Libertadores geralmente tem sido o Otávio. Então acho que, e até pelo jogo, né, nesse último jogo, eu acho que o Otávio também fez uma ótima partida, uma partida muito segura, né? E até na questão da saída de bola, né? A gente conhece pouco ainda da saída de bola do Batalha e o Otávio nós já sabemos. Então, como o Atlético vai ser um time muito ofensivo para mim, por causa da importância da vitória, eu acho que ele vai de Otávio. Eu vou de Otávio também, até mesmo porque eu vou falar outro nome aí daqui a pouco. E o Otávio foi um destaque da partida aí contra o Atlético Paranaense. O Batalha vem falhando, tendo falhas individuais aí, né, pontuais. É um bom jogador, eu gosto muito da subida dele para o ataque, ele sobe muito. Mas eu vou de Otávio, acho que o Otávio está merecendo mais a titularidade nesse momento. Aí, beleza, a gente chega naquela linha de 3, e a gente já falou aqui, já demos o spoiler antes de que o Edenilson vai estar ali centralizado. A gente quer a sequência pro Edenilson nessa posição, ele foi muito bem. E eu acho que assim, o pessoal tava brincando que o Edenilson foi muito mal durante o restante do ano. Mas eu sinto que foi a primeira vez contra o Atlético Paranaense, segunda vez, né, que o Edenilson jogou de Edenilson. Aquela ali é a posição dele, cara, é o camisa 8 mesmo. Então acho que ele tem que ter sequência nessa posição. A gente coloca o Edenilson centralizado no nosso meio. Pela direita, não tem muita dúvida, né? É o Zaratio. Zaratio. Tem que ser o Zaratio, né? Não tem como. E aí pela esquerda já pode pintar uma dúvida, porque aí tem Patrick, tem Johan. O que vocês acham aí? Eu acho que vai de Johan, sabe? Vai de Johan também, porque é um jogador que tem tido uma sequência muito boa, né? Foi importante até no primeiro gol do Hulk, né? Sim. Teve um segundo passe ali que eles falam, né? O Edenilson. Então, também é um jogador de confiança do Cudê. Então, acredito que, até para manter a sequência ali, o entrosamento, acho que ele vai de Johan. Você também, Rodrigo? Ele vai de Johan, concordo. Johan Cruyff. Tá jogando muito. Ele fez uma jogadinha ali que cortou 2 caras por trás que... É verdade, cara. Viralizou, né? Eu falei, como que ele fez aquilo? Mas eu não me surpreenderia se ele metesse o Igor Gomes, assim, do nada. Porque o Cudê tem dessas às vezes, né? E ele tá entrando bem, querendo ou não. Tá. O Igor Gomes tá atuando bem. Tá fazendo um arroz com feijão, mas tá legal. Sim, eu até acho assim, que o Patrick é mais difícil, porque a gente sabe que ele também não tá tão 100% assim. Acho que ele deve ficar para uma opção. No jogo contra o Atlético Paranaense, no fim do jogo, tem uma hora que ele vai correr para voltar e eu já vejo ele segurando a perna. Dá para ver que ele não tá 100%. E aí no ataque a gente tem uma dúvida, porque o Paulinho tá suspenso. A gente já sabe quem que vai ser o Hulk. Eu já falei mais cedo. Verdade. E eu falei que no começo do pré-jogo do Paulinho, me desculpa, pessoal. É verdade. Não, capaz. Me desculpa, esqueci completamente disso. Eu lembrei agora. O povo já comentou me xingando no começo. Não preocupa, não. Perdoa, esqueci. Tô tão focado no jogo que eu esqueci que o... Não, lembrando, o Cudê tá suspenso também. É verdade, o Cudê também não vai comandar o time. Agora que a gente falando de suspensão, lembrei disso. Ele vai escalar e vai acompanhar a partida, né? É interessante de entender qual vai ser a interferência disso no jogo, né? Porque não sei se nós já tivemos um jogo sem o Cudê. Porque isso muda muitas das vezes a presença do treinador com o auxiliar. Muitas das vezes o time joga até regula com o auxiliar, né? Porque geralmente o auxiliar é aquele cara paizão, gente boa. Então vai ser e pela importância do jogo, vai ser uma situação também que a gente vai ter que analisar a influência disso, de não ter o Cuca. É verdade. Eu lembro muito do Cuquinha, né? Quando o Cuca estava suspenso, né? Que é praticamente a mesma pessoa ali, né? Os dois. O São Paulo também. O bigodão. Pô, o São Paulo, ele comandava 3 jogos e ficava um suspenso, né? Porque era amarelo todo jogo, né? Mas o auxiliar dele, o time regulava bem. É verdade. Mas vamos ver como que vai ser. Então é Hulk, e aí eu já tinha falado no começo, né? Eu colocaria o Pavon para dar essa amplitude. Hulk Pavon. Vocês entrariam com o Pavon ou com o Vargas? Porque o Cudê deu uma entrevista defendendo o Vargas também, né? Será que ele Porque ele é muito importante, que ele foi o cara mais intenso contra o Brasil de Pelotas. Pô, eu não sei, porque
eu escalaria o Paulinho, só que agora que eu lembrei que ele estava suspenso, pelo diálogo que eu estava falando. E o Paulinho e o Vargas, eu acho que tá na mesma situação. Sobre errar gols, ter esse voto de confiança. Então, tudo que eu falei do Paulinho anteriormente, eu falo sobre o Vargas. A torcida tem que dar esse apoio, esse voto de confiança para ele, porque apesar dele ter errado muitos gols, uns gols até inacreditáveis, né? A gente tem que dar esse voto de confiança, porque ele já foi muito importante para a gente em decisão. E se sair um gol dele amanhã, que saia um gol dele, né? Então eu acho que eu vou de Vargas. Pelo que eu falei que do Paulinho, eu vou na mesma sintonia, eu vou de Vargas. Mesma linha ali. Eu acredito que vai de Pavon. Pavon. E Pavon é um jogador também, querendo ou não, de confiança do Kudê. Pavon é um jogador de Libertadores, acostumado, né? Cara, é argentino, jogou no Boca, então é acostumado com Libertadores. É mesmo. E tem a questão da importância, eu volto batendo nessa tecla. Pela importância do jogo e por o Vargas, eu concordo que está na mesma situação do Paulinho, mas para mim o agravante do Vargas é que ele tem mais tempo. É reincidente, então, né? Não, super reincidente. Vai então, colocando a torcida, cara, a lista. Então a questão, quando um jogador, a torcida, muitas das vezes estão uma birra de um jogador sempre tem que manter a média, para a torcida não se lembrar, porque é uma ferida que parece que sempre está aberta. Então, como o Vargas sempre fica nesse altos e baixos, eu acho que o melhor para ele é entrar no segundo tempo, para até ver o ambiente do jogo. Se o ambiente estiver tranquilo para o jogo, é interessante colocar ele. Até para não, muitas das vezes, inflamar a torcida na arquibancada, para que o clima seja propício. Porque quando a gente alia torcida e time, o Galo é imbatível. Então, até para não queimar o Vargas, talvez, ali, tendo uma dificuldade no início, talvez ele errar um jogo, porque o que a gente falou do psicológico, né? Talvez se ele entra ali, erra dois gols, a torcida já vai ficar ali no pé Acabou, dele. né? Ele já vai, o psicológico dele já vai, aí todo o time sente. Então, acho que o Pavon seria melhor, né? Seria algo mais prudente no início do jogo. E palpites? Parte difícil também, né? O que você acha, Rodrigo? Qual que é o teu palpite aí para esse jogo? Se tratando de Libertadores, eu vou colocar 2-1 Galo. 2-1 Galo. E você, Matheus? Isso mesmo, 2-1. Eu vou ser mais ousado que vocês hoje, hein? Nossa. 3-0 Galo. Bom, hein? Vai ser um jogo ótimo. Valendo churrasco? Se Deus quiser. Não, valendo churrasco, não. O mais difícil pra mim desse 3-0 não é nem o Galo fazer 3 gols, não, mas é não tomar, cara. Outro time que gosta de tomar gols. Eu coloquei aquele famoso umzinho ali, ó. Umzinho, né, do adversário. Vai ser aos 49. Não, mas eu vou confiar no 3-0, igual quando foi contra o Milionários lá, que foi um jogo, o time jogou bem, tranquilo. Resolveu, vamos ver. Vamos aguardar isso aqui, ó. Vamos falar os gols também, o nome dos jogadores? Pode falar. Hulk. Tem que Sempre. ter o dia. Hulk e Vargas. Eu ia falar isso. A gente tá na mesma sintonia, então. Hulk e Vargas, vocês dois? No segundo tempo ali, ó, o time Hulk 1-0, querendo matar o jogo. Eu vou de Hulk 2 vezes. 2 do Hulk, mais um doblete do homem dentro da Independência. Ele tem. Você coloca 3-0 e não põe o hat-trick do homem pela primeira vez. O hat-trick vai vir num momento maior. Ele tem 4 dobletes esse ano, 3 foram no Independência, então ele tá se sentindo em casa lá. Acho que ele vai fazer 2 do Hulk e 1 do Johan. 3-0, Galo. Bom. Acho que vai ser isso. Torcer agora, né, meus amigos? Para que seja mesmo. Para que seja mesmo. Chegando ao fim, a gente vai dar a brecha agora pro Matheus, né? Falar um pouquinho da academia aí do Galo. Pode ficar à vontade, Matheus, pode falar seus projetos aí. A gente agradece a sua participação, foi muito gratificante participar com vocês aqui. Com o Pedrão já é de lei. E aí, hoje o Vitor não pôde estar com a gente, mas na próxima também. O Fred também vai aparecer futuramente aí. Vem surpresa para vocês, fiquem ligados aí. A gente já viu um spoilerzinho aí e é bem bacana, viu? Então é com você, Matheus. Bom, obrigado aí pelo espaço. Bom, a Academia de Futebol do Atlético é um novo projeto do próprio Atlético, né? Voltando com aquelas antigas escolinhas, nós já sabemos que alguns, né, os times mais famosos do Brasil têm as escolinhas, é algo que é uma
subcaptação ali de jogadores da base, né, para as categorias de base. Então, é todo o suporte do Atlético. A metodologia de treinamento vai vir das categorias de base do Atlético, sabe? Então, todos os treinamentos que os meninos forem ter, de 6 a 15 anos, vai ser vindo da própria categoria de base do Atlético, sabe? Então, é algo super inovador. A minha academia vai ser ali em Nova Lima, sabe? No legal. centro de Nova Lima, né? Quem é aí da região, Nova Lima, BH ali, na Redondeza, Raposa e Riacima, vai abranger, né, essa região, né? A gente ainda não tem a data certa, mas deve ser no início de junho a inauguração. E é algo super bacana, sabe? A gente vai ter, os meninos vão ter periodicamente testes, os mais avaliados, visa dar uma performance, sabe? Formar performance, alta performance nos garotos, não é algo só recreação. Então, para quê? Visando levar para fazer testes na categoria de base do Atlético, campeonatos nacionais, internacionais, campeonatos na Cidade do Galo. Vai ter também torneios entre as academias na Arena MRV. Então vai ser algo super bacana, sabe? Que o Atlético está proporcionando aí. E para revelar os jogadores, né? Arruma os lateral para nós lá. Pelo amor de Deus. Ô, Matheus, mas legal demais, cara. Sucesso para você aí com essa academia. Quando estiver funcionando, dá um toque na gente para você voltar aqui no canal, contar um pouco mais de detalhes aí para alguém que estiver interessado. A gente também, se algum dia puder acompanhar lá, a gente seria incrível também. Vou mandar para você sim. O convite, mas vamos manter esse contato sim, porque é o nosso futuro, né? Querendo ou não, é o futuro do Galo. A gente sabe que é uma das metas dessa diretoria, é uma das metas da SAF que está para vir por aí, é trabalhar realmente essa questão da base. E a gente torce para que o Galo trabalhe bem essa questão mesmo, porque é muito importante, faz falta, né? Às vezes a gente está vendo aí, tem alguns talentos promissores, torcendo para eles vingarem também, para ajudarem o time. Com certeza. Verdade, é isso, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Matheus, brigadão. Valeu demais, vamos acompanhar o jogo daqui a pouco. Torcer para o Galo ganhar aí, para a gente ficar feliz demais. Obrigado, viu, pela companhia aí. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.